Graça e paz, caríssimos irmãos e irmãs da terra, nós estamos aqui da nossa casa-mãe, da nossa Capela da Misericórdia, de onde brota, onde nós vivenciamos o nosso carisma da misericórdia. E nós estamos aqui hoje para falar sobre o ato de escutar, não é? Se nós pensamos no ato de escutar, nós não devemos tê-lo como algo somente uma dimensão externa a nós, mas o ato de escutar a partir de nós. Nós só podemos, de certa forma, ter uma boa escuta para tudo que nos chega exteriormente, se nós temos um ouvido atento a tudo que se passa em nós, não é? Se nós não formos alheios a nós mesmos, alheios aos movimentos que se passam em nós. Assim, se nós fizermos esse movimento de conhecimento de nós mesmos, de caminhada interior, de percurso para o encontro conosco mesmo, a luz de Deus, nós teremos também uma escuta afiada para tudo que nos chega, que nos interpela, que nos vem do outro, não é? Então, nós poderíamos ter a escuta como a escuta de nós mesmos, a escuta do grande outro, que é o próprio Deus, que nos transcende, e a escuta do outro, a escuta de todos quantos conosco convivem, de todos quantos nos interpelam, e a partir disso nós vamos nos posicionando, nós vamos também encontrando o nosso lugar no mundo, nas relações, e também encontrando o outro, percebendo o outro no seu lugar. A Virgem Maria era, antes de tudo, uma mulher de escuta. Diz a palavra de Deus em alguns momentos, e não somente em um, que ela era uma mulher que estava atenta e que guardava tudo no seu coração, e meditava no seu coração todas aquelas coisas que a interpelavam, que a surpreendia. Então, assim devemos também nós, se nós de fato estamos decididos por fazer uma caminhada que seja firme, que seja segura, que de fato encontre consistência, que não seja pautada na ilusão, e quando eu digo ilusão não seja pautada naquilo que não encontra sustentação, mas que seja firme, que seja no fundamento. Se assim o for, nós estaremos atentos a tudo que passa em nós. Porque em nós também existem muitos movimentos. São Paulo mesmo diz que existem os frutos do Espírito e existem os frutos da carne, e que o Espírito, de constante, encontra-se em um pleito. A ação do Espírito em nós encontra-se em um pleito contínuo com as ações que não são do Espírito. Então, se nós notarmos isso, nós vamos perceber que nós mesmos somos muito dinâmicos. E nós mesmos, no nosso interior, existe uma dinâmica constante que nós precisamos estar atentos. Atentos para nós nos alinharmos à divina vontade, para nós nos alinharmos ao divino chamado, para nós nos alinharmos à voz de Deus, à voz da graça. E assim, firmes, nós seguiremos. Consciente de nós seremos cada vez mais, não é? Vamos ganhando consciência de nós mesmos. E nisso nós perceberemos a voz suave da graça, quando nós conseguirmos silenciar em nós estes conflitos, nós conseguiremos encontrar e perceber numa maior dimensão, com maior fortaleza, com maior autenticidade. Eu acho que com a percepção mais cristalina, aquela voz, que é a voz da graça, que de constante fala às nossas consciências, aos nossos corações. E assim,
conscientes de nós mesmos, da nossa própria dinâmica, a partir de uma escuta clara, ou cada vez mais clara, nós conseguiremos também compreender o outro que nos interpela, o outro que nos chega e que igualmente se encontra nesse processo de quem se escuta ou de quem ainda não se escuta, de quem se percebe ou de quem ainda não se percebe. Nós conseguiremos perceber o outro em seu processo também. E conseguiremos também, uma vez tendo feito a caminhada a partir de nós conseguiremos também agir com caridade, com misericórdia, para todos quantos se encontrem desencontrados. A quantos se encontrem caminhando, como o padre usando um termo do nosso fundador agora, caminhando à contramão, sabe? Desencontrado, perdido pelos movimentos que em si existem e que ainda não perceberam, e que ainda não se esforçam tanto para seguir a ação da graça, a voz do Espírito. Nós olharemos com misericórdia e com caridade. E o quanto for possível, conseguiremos, como uma seta, indicar o caminho. A escuta é essencial, é basilar para todos quantos queiram, de fato, por um caminho, pelo caminho, eu vou usar pelo caminho, conotando o próprio Cristo, Ele que disse que é o caminho, a verdade e a vida. Por todos quantos quiserem caminhar pelo caminho. A escuta é um elemento basilar, fundamental. Somente a partir de uma escuta afiada, nós poderemos perceber, nos localizar e localizar também tudo quanto nos chega de um lado ou de outro lado, daqui ou de lá. Nós conseguiremos fazer um discernimento mais firme. Nós conseguiremos também, a partir dessa escuta, melhor enxergar. E como nós não vivemos sem avançar, não é? Há pessoas que, por mais que caminhem, não avançam, é verdade. Mas se nós estamos fazendo o caminho, nós pretendemos avançar. E para avançar, nós precisamos tomar decisões. Decisões que dizem respeito a nós, decisões que partem de nós e influenciam a vida de outros, mas de uma forma ou de outra, como tudo está interligado. As decisões que nós tomamos, inclusive no âmbito mais íntimo de nós, a decisão, por exemplo, por progredir na caminhada para Deus, é uma decisão que não interfere somente na nossa vida, mas na vida de todos quantos nós viermos a conviver. E essa influência das nossas decisões, por vezes, nos ultrapassam de tal maneira que nós nem conseguimos assim medir as consequências. Então, se nós precisamos tomar decisões, e se nós queremos que essas decisões sejam firmes, claras, firmadas a partir da rocha verdadeira, da rocha que é Cristo, se nós quisermos tomar essas decisões e que elas venham a ter um caráter permanente, nós precisamos escutar e nós precisamos discernir. E para discernir, nós só discerniremos se nós de fato tivermos uma escuta boa, uma escuta que nos faça chegar ao mais próximo da verdade, ao mais próximo do que seja adequado, ao mais próximo de tudo que possa ser considerado digno de confiança. Então, se nós quisermos, de fato, trilhar um caminho, que nós saibamos que, antes de tudo, antes mesmo de falar,
antes mesmo de decidir, antes mesmo de querer se posicionar a respeito disso ou daquilo, nós precisamos fazer um discernimento firme. E para fazê-lo, nós precisamos nos dar, criar em nós o hábito de escutar. Quem muito escuta, quem afia a sua escuta, percebe a realidade menos confusa, menos ligada a tudo que possa parecer o caos. É como se nós tirássemos toda a maquiagem, ou fôssemos tirando a maquiagem aos poucos, para chegar a exatamente as coisas como são. Chegar às coisas como são, perceber as coisas como se mostram, chegar à essência delas. É claro que é difícil julgar intenções, por exemplo, mas a partir do momento que nós nos colocamos num ato de escuta e de discernimento, nós vamos percebendo as nossas reais intenções. E se nós tivermos uma consciência que seja reta, o desejo verdadeiro de acertar, nós avançaremos, nós discerniremos e avançaremos, porque tomaremos decisões firmes. E assim, na nossa realidade externa, no nosso convívio com os outros, nós conseguiremos também, o quanto possível, perceber os movimentos, perceber as intenções, tirando todo preconceito, e entenda aqui preconceito como um conceito pré-concebido mesmo, não preconceito no sentido de, esse também, mas eu falo aqui no preconceito enquanto, a não espera por conhecer as coisas, o preconceito que vem a partir dos meus critérios, avaliar as coisas a partir de mim, entende? Então, a partir do momento que nós nos colocamos nesse movimento de escuta e percebemos a dinâmica de nós mesmos, nós vamos enxergando também os movimentos do outro e vamos tirando as camadas, e percebendo por onde caminha aquela intenção, por onde vai se alinhando as coisas, e mesmo para o que nos chega a partir do exterior, a partir da demanda dos outros, nós poderemos também tomar posicionamentos claros, deixando interferir ou cooperando para que as coisas se deem tão somente com aquilo que seja reto, bom, justo. Uma pessoa que escute, ela pode até ser enganada, ludibriada, mas uma escuta afiada torna quem se coloca nessa atitude prudente, consciente, do que se passa, o quanto seja possível. É claro que nós temos um limite, é claro que somente diante do eterno tudo está às claras. Mas nós estamos na dinâmica da vida. E o Senhor mesmo tem nos dado, nos capacitado, nos indicado por onde nós devemos seguir. E feliz daquele que é tardo no falar
e comprometido no ato de escutar. Esse é amigo da prudência. Esse consegue a realidade melhor enxergar. Esse, tendo feito o caminho, tendo passado pelo caminho de vencer a si próprio, naquela luta do espírito e da carne, esse poderá o caminho a outros indicar também. Porque ninguém pode dar informações precisas de um caminho se não tiver passado por ele. Mas aquele que, como discípulo, se dispõe a trilhar o percurso indicado pelo próprio Senhor. Esse, tendo se colocado numa postura de lutar não contra os outros, mas de pleitear consigo mesmo, a fim de crescer, a fim de amadurecer. Este poderá enxergar o outro e poderá indicar, ao menos apontar, ao menos informar, ao menos consolar. Ser uma seta que indica por onde poderá seguir. É claro que cada um faz a sua própria caminhada. Ninguém pode fazer a caminhada por outro. Mas aquele que se coloca com aquela postura de discípulo, diz lá em Isaías, todas as manhãs, o Senhor me desperta. E sabe, para que eu possa escutar. Para que eu possa escutar. E depois fala, para que eu possa dar uma palavra de consolo. Somente quem escuta, somente quem trilha o caminho, somente quem está na postura de discípulo, que caminha do seu eu desfigurado para o seu eu configurado a Cristo. Somente esse, pela sua autenticidade, pela sua experiência de caminhada, poderá escutar, poderá enxergar e poderá indicar. Porque se não for assim, seremos cegos que guiam outros cegos. Seremos surdos que não escutando, nem podemos dizer algo. E nos lançaremos todos num grande precipício, num grande buraco. Mas se fizermos e tomarmos a decisão firme, segura e serena de caminhar, de fazer o caminho, se tomarmos como fundamento a necessidade de escutar, a necessidade de enxergar, para podermos algo comunicar, algo de verdadeiro, algo que esteja ligado à vida verdadeira, à vida divina. Se nós tomarmos estes elementos como preciosos a nossos olhos, e se nós alimentarmos estes elementos em nós, estas posturas em nós estaremos consequentemente alimentando a vida escondida em Cristo. Esta que ninguém de nós poderá tirar. E assim fazendo, prudente com relação a todas as nossas decisões, a todas as questões que nos cheguem, nós seremos, porque melhor poderemos avaliar. Esta é somente uma pequena colaboração
nossa aqui do Instituto dos Servos de Deus. Espero poder ter ajudado de alguma forma, mas não nos esqueçamos do quão importante é o ato de escutar. No mundo em que falas são muitas, em que ideologias são disseminadas, em que tantos buscam ludibriar, apresentando questões como que com boas intenções, quando interesses velados são tantos, que nós possamos ter uma escuta afiada, aguçada, e que aguçado também seja o nosso olhar. Assim, dificilmente nos enganaremos, dificilmente nos deixaremos ludibriar. Que Deus abençoe a todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que rogue por nós a Santa Mãe de Deus, a Virgem da escuta, que assim sendo, pode ser firme e pode cumprir a missão que a ela foi confiada. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos seja benigno. Amém. Que o Senhor mostre para nós sua face e nos conceda a paz. Amém. Pela intercessão da Virgem Imaculada Conceição, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.